Imaginem, queridos ouvintes, um mistério que atravessa séculos, envolto em segredos e simbolismos que desafiam até as mentes mais ardilosas. Nos debruçamos hoje sobre a origem esotérica e os enigmas dos templários no caminho espiritual. Preparem-se para uma jornada profunda e reveladora, onde desvendaremos as camadas ocultas dessa ordem mística. Os Templários, oficialmente conhecidos como a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, nasceram em 1219, a partir de um pequeno grupo de cavaleiros. Estes homens não se destacavam apenas pela bravura nos campos de batalha das cruzadas, mas também por sua devoção espiritual e disciplina ascética. Diferente do que muitos possam imaginar, a fundação dos Templários não foi meramente um ato militar, mas um profundo movimento de caráter espiritual e esotérico. Seu emblema, 2 cavaleiros montados em um único cavalo, simboliza humildade e pobreza, refletindo seus votos de vida simples e dedicação irrefreada ao serviço de Deus. O aspecto esotérico dessa ordem começa a se desvelar quando analisamos a dualidade presente em sua simbologia. Assim como cavaleiros representavam a força militar, mas na esfera espiritual significavam a união do material com o divino, do corpo com a alma, numa visão holística do ser humano. Ao nos aprofundarmos na estrutura organizacional dos Templários, encontramos algo peculiar. Diferentemente de outras ordens medieval, os Templários tinham uma hierarquia que ecoava os ensinamentos místicos do hermetismo e alquimia, conceitos notoriamente esotéricos. Estes segredos e práticas ocultas eram passados internamente, de mestre a aprendiz, em rituais secretos que até hoje fascinam estudiosos e curiosos. Jean de Saint-Clair, um notável templário do século XIII, dizia que os templários buscavam a pedra filosofal, não para transformar chumbo em ouro, mas para transmutar a alma humana. Essa pedra filosofal simbólica seria a chave para a iluminação espiritual, elevando o indivíduo a um estado superior de consciência. Tal busca reflete a interseção dos templários com os preceitos da Cabalá, uma escola esotérica judaica que era conhecida na Europa medieval, mas velada ao olhar comum. Perguntem a si mesmos, o que levou esses guerreiros santos a se envolverem com tradições esotéricas? A resposta pode repousar na sua missão inicial, que transcende a proteção dos peregrinos cristãos na Terra Santa. Os templários vislumbraram Jerusalém, não apenas como um local geográfico, mas como uma metáfora para o centro espiritual, um estado de ser onde o humano se torna um com o divino. Este ideal era, em certa medida, alimentado pela convivência com diversas culturas e religiões no Oriente Médio. O contato com místicos sufis muçulmanos, judeus cabalistas e cristãos gnósticos ampliou o horizonte espiritual dos templários, levando-os a um sincretismo esotérico. Mais intrigante ainda é o Codex Templário, um conjunto de textos e ensinamentos secretos que cruzam reinos de filosofia, magia e religião. Um desses textos, cuja existência é alegada por vários estudiosos, é o Liber Ordinis Templi, ou o Livro da Ordem do Templo. Este suposto manuscrito conteria revelações sobre práticas místicas, meditações e rituais destinados a despertar e canalizar a energia divina. Um dos rituais mais enigmáticos descritos é a meditação do Graal, onde o templário buscava, por meio de intensa contemplação, obter visões e insights que transcendem o tempo e o espaço, conectando-se ao plano espiritual superior. A vida dos templários refletia a dualidade do guerreiro místico. Cada castelo templário era uma microcosmo de sua ordem, onde as práticas diárias, desde a oração até a batalha, dazegadas de simbolismo e ritual. Ao amanhecer, o cavaleiro se voltava para o leste, em direção ao sol nascente, e realizava preces que, segundo relatos, incluíam palavras e gestos de origem mística. Esse ato lembrava o impulso de retornar à fonte inicial de toda a luz e conhecimento. Vamos agora imaginar um jovem escudeiro, recém-integrado à ordem, começando sua jornada. Ele seria iniciado num processo cerimonial que evocaria não apenas o comprometimento com a causa dos templários, mas um renascimento espiritual. Ele passaria por uma série de provas, tanto físicas quanto espirituais, destinadas a purificar e fortalecer o corpo e a alma. Em uma dessas provas, ele enfrentaria momentos de isolamento, meditação profunda e confrontação interna, uma jornada ao seu mundo interior para alcançar a harmonização entre luz e sombra, bem e mal. Além das práticas espirituais, os templários são amplamente conhecidos pelos seus feitos militares e pela perda trágica que levou ao seu fim abrupto. Mas há um aspecto esotérico nesta queda.
Em 1307, por ordens do rei Filipe IV da França e com a anuência do Papa Clemente V, inúmeros templários foram presos, torturados e executados em uma sexta-feira 13, marco que alimenta os mistérios em torno dessa data. No entanto, as razões alegadas para sua queda, acusações de heresia e práticas imorais, encobrem suspeitas de que tais acusações foram uma tentativa de eliminar a ordem e se apoderar de seus vastos tesouros e conhecimentos. Neste contexto, a figura de Jacques de Molay, o último grão-mestre dos Templários, torna-se fundamental. Ele, antes de ser queimado na fogueira, lançou uma maldição que diziam afetar tanto o rei Filipe IV quanto o Papa Clemente X, ambos morrendo misteriosamente pouco tempo depois. Esta narrativa não é apenas uma anedota histórica, mas um eco dos conhecimentos místicos que os Templários detinham e do poder espiritual que emanava de sua ordem. Os tesouros e segredos templários parecem ter desaparecido, mas e se esses conhecimentos esotéricos não estivessem escondidos em cofres ou cavernas, e sim transcendidos em formas de ensinamentos, rituais e tradições passadas a outros grupos secretos ao longo dos séculos? Um exemplo é a maçonaria, que muitos acreditam ter herdado alguns aspectos dos conhecimentos templários. Em rituais maçônicos encontramos simbologias como o Templo de Salomão e os graus iniciáticos que ecoam as práticas templárias. A própria estrutura das lojas maçônicas reflete a busca pelo aprimoramento espiritual e a iluminação, sendo uma continuação ou evolução das práticas iniciadas pelos templários. Vamos explorar uma hipótese fascinante. E se os templários estivessem em busca do Santo Grau não como um objeto físico, mas como um símbolo da completude espiritual e da imortalidade da alma, o grau seria então visto como um estado de ser, um grau de conscientização alcançada por meio do autoconhecimento e da prática espiritual intensa. Nessa visão, a verdadeira busca dos templários era pela união com o divino, pela realização do eu superior. Reflitam sobre a mensagem atemporal que a jornada dos templários nos deixa. Em um mundo repleto de caos e batalhas, eles buscaram manter um equilíbrio entre o físico e o espiritual. A sua história nos lembra da importância de não negligenciarmos nenhum desses aspectos. Assim como os templários combinaram disciplina marcial e fervor espiritual, somos incentivados a encontrar um equilíbrio em nossas vidas, a unir a prática espiritual com nossas atividades cotidianas, a buscar a iluminação em meio às nossas ocupações diárias. Ao encerrar essa jornada fascinante, convido cada um de vocês a meditar sobre a integração entre o mundano e o divino, o material e o espiritual. Que a história dos templários nos inspire a explorar nossas próprias buscas internas, a desafiar nossos próprios enigmas e a buscar o grau do nosso ser. Lembrem-se, meus amigos, que a verdadeira iluminação não reside em teorias ou símbolos externos, mas na transformação interna, no despertar da nossa própria essência divina. Agradeço profundamente a cada um de vocês por me acompanhar nessa viagem pelos mistérios e ensinamentos dos templários. Que possamos trilhar nosso próprio caminho espiritual, sempre buscando harmonizar nosso ser e nos aproximando da nossa verdade maior. Até a próxima, e que a luz do conhecimento continue a guiar seus passos.